Boa tarde, meus alunos, atores. Boa tarde, vocês que estão aí em casa, para mais uma aula de teatro online, diretamente aqui de casa, para vocês aí na sua casa. Primeiramente, quero mandar um beijo para todos vocês que estão conectados aqui com a aula de teatro da Pro Thaís, né? A live da professora Thaís. E hoje nós vamos ter uma aula que vai dar o que falar. Por quê? Porque é um dos elementos essenciais do teatro. Todo mundo gosta. Então vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas entram. E nós vamos falar um pouquinho hoje dos sons, da sonoplastia. Sonoplastia no teatro, né? Os sons que a gente pode reproduzir no teatro. Um beijo a todos da divisão. Também um beijo para o pessoal do Céu Parque São Miguel, do Céu Ottawa, do Céu Itapejica, o Céu Ponte Alta. Um beijo para todos que estão conectados aqui na nossa aula online de teatro. Então vamos fazer aqui o de praxe, né? Colocar um som aqui que vocês sempre ouvem quando chegam ao teatro. Vamos lá. Quando você chega no teatro, tocam esses 3 sinais. É um sinal que todo mundo está aguardando. E esse sinal vem da onde? Vem da sonoplastia, que é o tema da aula de hoje. Sonoplastia. Mas o que é sonoplastia? Sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas ou as emoções dos atores. Sim, e o sonoplasta? O sonoplasta é o especialista, é o profissional que compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral. Então, esse som que eu passei para vocês é o mais clássico. Olá, Céu, São Miguel tá chegando, um beijo para vocês. Então vamos lá, quem não ouviu o som ainda, conecte, olha, ouça. Quando você chega, então, aí já tem aquele friozinho na barriga e você vai ver o que está por trás das cortinas. Sim, é isso. O teatro é isso, é emoção, é imaginação. E como eu falei para vocês, os sons são um dos elementos essenciais do teatro. Na aula passada nós falamos de maquiagem, aí eu vim hoje com uma maquiagem simples, de algumas notas, para ser o nosso tema da aula de hoje, né? Mas aí eu pergunto, onde está o som? A gente pode ver o som? Bem, o som, ele é invisível. Apesar de ser impossível ver o som, dá para você sentir e perceber que ele está por toda parte. Mesmo as pessoas com deficiência auditiva sentem as vibrações que as ondas sonoras provocam. Quem fecha os olhos e fica em absoluto silêncio nota com muita clareza os sons mais próximos e os mais distantes, os mais fortes, os mais fracos, os sons longos, os sons curtos, os altos e os baixos. Sim, alguns são até agradáveis aos ouvidos, outros não. Quem aí em casa não ouve, né? Aquele som alto assim, na rua, que atrapalha, você está assistindo televisão, você está na melhor parte da sua novela e ouve aquele barulho vendendo ovos, vendendo produtos de limpeza, não é? Tem os sons que são agradáveis e outros não. Há sons que deixam as pessoas super felizes e tem aqueles sons que deixam as pessoas tristes. Tem outros que são animados, deixam as pessoas animadas ou desanimadas. Tem aquelas que fazem você dormir, aquelas que fazem você acordar. E também tem os sons que trazem lembranças para nós, que às vezes fazem a gente rir ou faz a gente chorar.
Então, os sons, eles estão em todas as partes. Além do som, também que nós vamos trabalhar hoje no nosso exercício, que eu vou ensinar para vocês fazerem aí em casa, é a utilização do nosso corpo. O corpo também expressa emoções. Então, nós trabalhamos também, quando a gente trabalha com sons, a gente também trabalha a expressão corporal e a expressão facial para a emissão dos sons. Então, o que é uma expressão corporal? A expressão corporal é a capacidade de expressar emoções com o corpo. Nada mais é do que a comunicação não verbal. Então, no teatro, nós também trabalhamos a expressão corporal quando a gente está atuando, quando a gente está representando. Esses dois elementos, tanto a sonoplastia quanto a expressão corporal, vão ser essenciais na aula de hoje. Eu vou explicar para vocês mais tarde. Deixa eu ver. Olha só quem está chegando, Alain, meu coordenador querido. Um beijo para você, Alain. Rodrigo, meu amigo, ator, que está com as lives dele toda quarta-feira, às 10 horas da noite. Quem quiser segui-lo é Digo Mans. Então procura ele lá no Instagram que vocês vão ver um bate-papo muito bacana sobre arte, teatro, música e tudo mais. Rô, obrigada por sua presença, viu? E assim, as nossas aulas são aulas que vocês podem fazer na casa de vocês. Não precisa muita coisa para vocês se expressarem. Basta o quê? Criatividade. Então, o que você precisa para emitir sons? Inventar sonoridades. Vocês têm que pegar os elementos que vocês têm aí em casa e praticar, ouvir várias vezes. Ver se lembra um som. Por exemplo, eu vou pegar um som aqui, ó. Que som é esse? Vou fazer novamente. Vejam, este som que eu passei para vocês é um som de uma fita durex. Mas esse som, ele pode representar, por exemplo, quando você rasga uma roupa. Então, no teatro, os sons dos objetos, eles podem nos ressignificar outros sons. Então, você pode abusar dos sons aí na sua casa, inventar mil coisas, mil histórias e criar efeitos sonoros maravilhosos. O que vocês precisam para isso? Vocês precisam dos elementos, dos objetos, também dos sons corporais e nós temos também os sons tecnológicos, que é o que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, a caracterização dos sons são três, como eu falei agora para vocês. Os sons da natureza. O que seriam os sons da natureza? Os sons da natureza são as vozes dos animais, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, os fenômenos naturais como chuvas, trovões, ventos fortes. Esses são os sons naturais. Agora, eu vou dar uns exemplos também dos sons tecnológicos. O que seriam os sons tecnológicos? São aqueles produzidos por aparelhos, máquinas, objetos em geral, brinquedos, instrumentos. Sim, cada um tem uma peculiaridade que nos permite reconhecer. Então, quando você ouve o som da geladeira, o som do computador, o som do despertador, então você tem aí um som reproduzido por máquinas que nós chamamos de sons tecnológicos. E um outro som também muito importante no teatro, que eu diria que é um dos mais importantes, são os sons humanos, que é aqueles sons que nós emitimos do nosso corpo. Temos o som da fala, da risada, do choro, da tosse, entre outros diversos sons que nós conseguimos produzir com o nosso corpo. Então, nós temos esses três tipos de sons que vocês podem usar e abusar nas suas experiências teatrais, que são os sons da natureza, os sons humanos e os sons tecnológicos. Deixa eu mandar mais um beijo aqui.
Rodrigo. Parece que está rasgando alguma coisa, de repente rasgando o papel, que é o som da fita que eu emiti agora há pouco. Então, você pode representar esse som, você pode gravar e usar na sua experiência teatral. Olha lá, meu pai e minha mãe presentes, Douglas e Catarina, obrigada pelo carinho, por vocês estarem aqui assistindo e acompanhando a minha aula de hoje. Também a Leia, minha coordenadora, que eu gosto muito. Um beijo, Leia. Obrigada por você estar aqui, dar essa oportunidade. Então, como eu já falei para vocês, que os sons, eles são invisíveis. Porém, a gente pode ouvir através dos nossos objetos, dos sons corporais e dos sons de máquinas, eletrodomésticos, quando você ouve o som do secador de cabelo, quando você ouve o som do aspirador de pó. E esses sons vocês podem trazer para o teatro. Como? Contando uma história, e para a sua história ficar muito mais divertida, você pode atribuir esses sons no meio da história. Mas antes disso, antes da gente fazer a nossa experiência, feche os olhos aí na sua casa. Ouçam alguns sons aí. O que vocês conseguem resgatar aí nos sons aí, perto da sua casa? Escrevam aqui para mim. Que sons vocês estão ouvindo agora? Vamos lá, vou esperar um pouquinho para vocês falarem para mim. Vamos lá. Nós temos os sons, por exemplo. Aqui tem um som, aqui perto da minha casa, o som de latido. Muito forte. Por quê? Porque o som está próximo. Se ele estivesse um pouquinho mais longe, talvez eu não ouviria com tanta intensidade. Então, os sons, eles são perceptíveis também quando eles estão perto ou estão longe da gente, né? Olha lá, a Yara ouviu o som de carros. Olha lá, minha mãe ouviu o som de ventilador, né? Que são sons que estão próximos. Um beijo, Beth. Um beijo para você que está aqui na nossa aula de hoje, na aula que nós estamos falando de sonoplastia. Olá, Rodrigo. Sons, barulhos dos carros na rua, trânsito, ambulâncias, buzinas. Nossa, muitos sons. É isso mesmo. E o nosso corpo, ele produz vários sons. Tem pessoas que sabem produzir sons que ficam tão parecidos, mas tão parecidos, que vocês até têm dúvida se é um som verdadeiro mesmo ou se é alguém reproduzindo. Tem sons de pássaros, assobios e outros sons mais. Então, assim, quando a gente vai fazer teatro e vai percebendo esses sons, além dos sons tecnológicos, vocês podem pegar um elemento em casa e produzir outros sons. Por exemplo, o coco. Eu não tenho ele aqui agora, mas se você pegar 2 coquinhos e bater um no outro, você vai ter um som, de repente, de cavalo cavalgando, né? Toque, toque, toque. Você vai ter sons de batidas, enfim, vários sons. O que eu sugiro para vocês é fazerem experimentos com esses sons, para vocês exercitarem o quê? O ouvir. Por quê? O ouvir no teatro é essencial. Às vezes a gente só quer falar, mas não. O ouvir, ele é importantíssimo no nosso trabalho artístico, no teatro. Então, como eu falei para vocês no início da aula, nós temos a sonoplastia, que é esse elemento tão rico para o teatro. Isso, olá, tudo bom, minha amiga? Lá, ela falou som de chuva. Gislane, um beijo para você que está acompanhando a nossa aula de hoje. Um grande beijo. É isso aí, som de chuva. Então, existem vários sons que a gente pode reproduzir. Outra coisa fundamental é a marca sonora. Existem sons que marcam a gente. Às vezes uma música ou a buzina do carro. Vai chegando, aí você ouve a buzina do carro. Ele é um som que já está tão marcado que você não precisa nem ver. Você ouve e você já identifica com alguma coisa.
Isso nós chamamos de marca sonora. Um som de uma criança chorando, ou um som de um carro passando. Eles marcam o som e também o horário que passa. Às vezes, todo dia, às, sei lá, 6 horas da tarde, o lixeiro passa. É aquele som daquele caminhão pesado, além dos sons tem o cheiro também, que são marcas na nossa vida e no nosso cotidiano. Então a marca sonora também, a identificação, ela também está muito presente na nossa vida. E as nossas lembranças também estão povoadas de sons, como eu falei, os sons estão presentes o tempo todo na nossa vida. E hoje eu trouxe para vocês uma história que eu vou contar para vocês. Vocês podem fazer aí na casa de vocês. Como? Então, assim, isso, som de passos, barulhinho da chuva é uma delícia. Isso aí, é o pessoal participando, muito bom. É isso aí, continuem participando. Então, quando a gente ouve esses sons, a gente já imagina mil coisas, mil cenas. Então, por isso que hoje eu trouxe uma história que eu vou fazer com vocês e vou tentar emitir alguns sons que eu tenho aqui na minha casa. Muitos sons aqui vocês têm que improvisar, tá bom? Olha lá, o som de ambulância, isso mesmo, mãe. Aê, som de ambulância. Então, essa brincadeira que eu vou ensinar para vocês chama sonoplastia e expressão corporal. Então, assim, se tiver só 2 ou 3 pessoas na sua casa, vamos separar da seguinte forma. Uma pessoa lê a história, a outra representa, dá uma expressão corporal e tudo que vai acontecendo ela vai fazendo, e uma outra pessoa vai emitindo sons. Vocês podem buscar esses sons na sua casa, como eu fiz hoje. Então, vocês podem, eu faço isso na sala de aula, eu divido normalmente a sala em 2 grupos, e eu sempre escolho um aluno ou aquele que quer participar para ler a história. Enquanto uns fazem os sons, os outros representam a história através do quê? Do corpo, como se ele estivesse produzindo esses sons. É uma atividade muito bacana, que eu tenho certeza que vocês já fizeram, ou se não fizeram, está na hora de experimentar aí na casa de vocês. Então vamos lá. Vou começar a história. Uma criança acordou com o despertador tocando. Então vamos lá. Despertador tocando. Levantou-se e logo ouviu os pássaros cantando no jardim. Foi até o banheiro e abriu a torneira. Lavou o rosto, escovou os dentes e desceu a escada correndo. O telefone começou a tocar. Era a mamãe pedindo para cuidar do bebê. Ele parecia que estava adivinhando, pois começou a chorar. A criança pegou seu irmãozinho com cuidado, pois ele começou a chorar. Mas ele não parava de chorar. Chorava, chorava, cada vez mais alto. Finalmente, o choro foi diminuindo. E o
e o bebezinho dormiu com cuidado no carrinho. De repente, a criança então desceu as escadas, olhou pela janela da sala. Na sua rua, que era uma subida, passava um caminhão vagarosamente. Do outro lado, ela avistou sua amiga, que tinha ido embora. A criança assoviou e finalmente a amiga acenou. Oi, tudo bem com você? De volta à sala, a criança sentou-se no sofá, relaxou, porém, um barulho de trovão que a assustou. Começou um temporal. Raios e trovões eram ouvidos. A criança estava nervosa, andava de um lado para o outro. E a tempestade aumentava. As janelas e portas se abriam. E batiam fortemente. A chuva fazia um grande barulho. E ela estava com medo, muito medo. E a chuva estava cada vez mais forte. A chuva estava cada vez mais forte e a criança estava com muito medo. Aos poucos, a chuva foi passando, e parou de vez. Ufa, ela sentiu-se aliviada. Seu gatinho, que chegou na sala, começou a miar. Ele miava muito forte, muito forte. Será que ele estava com fome? E o gato miava, miava, até que a criança foi buscar ração para ele na cozinha e colocou num potinho e ele parou de miar. Fez um carinho nele e subiu para o seu quarto. Abriu a porta que o vento havia batido. Deitou-se na sua cama e pouco a pouco os pássaros voltavam a cantar. E ela foi relaxando, relaxando. Os seus olhos foram ficando pesados e ela adormeceu. Adormeceu como um anjinho, anjinho, que até roncava.
até que, depois de umas 2 horinhas, a mamãe chegou do trabalho. E as 2 crianças estavam lá dormindo, a criança e a bebê. E aí, gostaram da história? Então, é isso. A história você pode inventar aí na sua casa. Sim, você pode inventar da maneira que você quiser. Você pode escrever uma história com os sons que você tem na sua casa. Você pode pegar uma história que você já conhece e produzir os sons. Vocês viram? O som de trovão eu fiz com uma chapa. Tá vendo? A chapa, ele é um excelente objeto para emitir esse som de trovão forte. E entre outros sons que vocês podem praticar, vocês podem fazer sair vários sons, vocês podem criar sons. Mesmo aquelas pessoas que não ouvem, elas sentem a vibração dos sons. E é isso que nós fazemos no teatro. O teatro, ele tem vários atos, como eu falei para vocês em uma das aulas passadas. Então, em cada ato, tem sempre uma abertura do espetáculo, daquela cena, que de repente é uma cena que vai falar, sei lá, falando de sol, tá mostrando sol, é um dia ensolarado, pássaros cantando, ou de repente tá com barulho de fogo, ou barulho de água, de lagoa, de oceano, enfim. Vocês podem buscar esses sons através do sonoplasta, que é esse profissional que cuida da parte sonora do espetáculo, ou mesmo o ator, ele pode reproduzir esses sons com o corpo em cena mesmo. Então vejam como é bacana, como o teatro tem muita coisa para nos ensinar. Olá, obrigada, Rô, um beijo, obrigada, você que me ajuda tanto. É isso aí. Se vocês pensarem aí em mais algum som, pode falar. De repente, que objeto para vocês emite um som diferente? Coloquem aí no chat para a gente ver. Que som que a gente poderia produzir com algum elemento que você tem em casa? O que você tem aí na sua casa que pode sair um som e que pode fazer parte de uma história? Então, você aí na sua casa pode trabalhar muito com esses elementos. Vamos lá, vou esperar um pouquinho vocês responderem. Que som que vocês têm aí em casa que de repente pode pode criar um novo significado para esse som? Eu tenho um som aqui, ó. Estão ouvindo? Que som é esse? Vocês não vão imaginar que som é esse. Esse daqui vocês sabem, né? Descobriram, né? Esse som aqui, ó, é de um sininho, ó. Então, vocês podem produzir o que vocês quiserem em casa. É só usar criatividade. O teatro é isso, é criatividade, é imaginação. E falar de som, desse elemento tão importante para o teatro, é que faz o teatro muito mais divertido. A gente vê isso pelos musicais, que é composto de sons para tudo que é lado. Temos também um grupo que trabalha com sons corporais, o grupo Barbatux, que eles trabalham com percussão corporal, também um grupo fantástico. Então a gente pode usar esses elementos em casa, produzir sons e incluir nas histórias. Isso, o serrote. O serrote, ele pode virar o quê? Que tipo de som que ele pode repercutir de repente da minha história? Cuidado, tá? Quando vocês forem usar os elementos aí na sua casa, cuidado se forem elementos cortantes só com a presença do pai e da mãe de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos um pouco de sons, nós falamos da caracterização dos sons, nós falamos dos sons da natureza, dos sons humanos, dos sons tecnológicos. Olha lá, e o Rodrigo falou, o barulho de colher batendo dentro do copo vira um sino também. Exatamente. Vou fazer essa experiência agora.
vendo? Aqui é super produção, hein? Então, pessoal, não percam a chance de fazer histórias magníficas aí na sua casa. Conversem com a mãe, com o pai, o irmão, quem tiver aí na sua casa e produzam sons maravilhosos. Escrevam histórias, que eu tenho certeza que a família vai se divertir muito. Eu quero então agradecer o carinho de vocês, a presença de todos vocês na aula de hoje, dizer que foi muito gostoso estar aqui com vocês. E sexta-feira, às 16 horas, nós temos outro encontro marcado, hein? Com mais uma aula bem bacana que, como sempre, você pode fazer aí na sua casa. Porque a ideia é essa, é o teatro em casa. Um beijo da Pro Thaís e sexta-feira a gente se encontra aqui para mais uma aula de teatro com dicas bem legais. Um beijo, pessoal! E para finalizar a nossa aula, vou até colocar um som aqui, esse som que é um marco na nossa profissão. Vamos lá, você sabe que aqui demora um pouquinho. Ah lá, Nalan, você falou para suas filhas? Isso mesmo. Vamos lá, vamos produzir sons. Pesquisem sons aí na sua casa. Muito legal, muito bom. Então, vamos lá. Meu tchau agora para vocês. Um beijo. Quando você E até a próxima aula. Tchau, pessoal!